E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para o nosso último vídeo, né, da série lá da minha viagem para a Argentina, que aconteceu logo depois do Carnaval de 27 de fevereiro até 7 de março. Bom, a gente chegou em Mendonça no dia 2 de março, à tarde. E aí, como eu contei já para vocês no vídeo sobre a acomodação, a nossa hóspede, né, nossa anfitriã, aliás, desculpa, nos pegou no aeroporto e aí levou a gente pro Airbnb, e aí a gente teve aquele problema todo com o Airbnb, de modo que então meu primeiro dia, na verdade, em Mendonça foi todo para resolver a questão da acomodação, né? A gente teve que trocar de acomodação, tive que procurar hotel, muda de hotel, aquela coisa toda que eu já contei para vocês lá no vídeo sobre acomodação. E aí à noite eu tinha feito a reserva no Francis Malman, né, o restaurante 1884 do Francis Malman, para a gente jantar no primeiro dia, logo na primeira noite. E, gente, o restaurante é lindo, não é barato, é realmente um restaurante mais caro um pouquinho, até porque ele é um chefe estrelado, né, um chefe Michelin, mas que vale muito a pena. O ambiente é muito bonito, a gente jantou na parte do jardim. Mendonça escurece um pouco mais tarde, então a nossa reserva era até 8h30, se eu não me engano. A gente chegou lá por volta de 8 horas, 8h15 por aí, e então estava escurecendo. Então a gente pegou todo aquele anoitecer ali, a gente sentou nas mesas dos jardins, tinha bastante gente, chegou um grupo bem grande até de brasileiros, vai ter, sei lá, uns 8 pessoas mais ou menos, numa mesa assim grande, mas assim, comida excelente, vinhos de muito boa qualidade e o ambiente em si é muito bonito. E aí, assim, falando um pouco de Mendonça, né, antes de entrar assim, no dia a dia, que eu deveria ter começado a falar sobre isso, o que acontece? Eu nunca tinha ido a Mendonça. Então, dessa vez. E aí eu sei que tem as vinícolas, tem os passeios de vinícola, que você pode montar assim seu roteiro sozinho. Chegando lá, você contrata um Remi, que são motoristas, né, particulares. Tem uma empresa chamada Remis Mendonça, Mendonça Remis, depois eu coloco aqui certinho na descrição. E eles fazem esse serviço para você de te levar, de te trazer, mas aí você tem que ter a reserva prévia, né? Algumas empresas de remi, você contrata o passeio até direto com elas. E aí você vai num carro sozinho, você, seu marido, seu namorado, sua esposa ou o grupo que você tiver, você vai no carro, vai fazendo os passeios. Outro passeio é em grupo, né? Que você então pode contratar também um passeio em grupo e aí vai numa van, vai com uma turma boa, animada e tal. Eu fiz os dois tipos. Apesar de eu gostar muito de fazer sempre os meus roteiros sozinha, né, por minha conta, eu vou pesquisando, vou fazendo minhas reservas, vou montando meus passeios. Dessa vez, em Mendonça, eu achei mais prático usar o serviço pronto, né, o serviço de tour pronto para as vinícolas, porque aí você ganha muito tempo. Eu não precisei ficar de olho no relógio, por exemplo, né? Eu tenho que, tal hora eu tenho que estar na outra vinícola, não, porque o pessoal já tem do passeio, né? Já tem isso tudo muito bem estruturado, então ele já sabe a hora de chegar, já sabe a hora de sair, a hora que come, o quanto tempo demora. Então eu não precisei ficar preocupada com isso, né? O pessoal do passeio mesmo já tem essa preocupação pra gente. Senão você tem que, quando você faz um passeio lá por conta própria, onde você mesmo faz a reserva das vinícolas, então você tem que ficar muito atento ao tempo que você tem de visita, o tempo que você tem de deslocamento até a próxima vinícola e o tempo que você tem para realizar essas coisas. Como eu contratei o serviço, eu não tive que me preocupar com isso e foi muito bom. Não foi muito barato, né? Eu até mandei para minha prima aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui os valores certinhos. Mas assim, como eu contratei com muito tempo de antecedência, eu contratei ah, aqui, tá aqui. Eu contratei no final do ano passado, então foi os dois passeios que eu fiz foi o Mundo Catena Zapata, onde eu fui na Catena Zapata, a pirâmide, fui no El Inimigo, almocei no El Inimigo e fui depois na Caro,
né, fazer degustação da caro. Esse custou $200 por pessoa. O outro foi Lujan de Cuió, onde eu fui na Luiz de Bosca, na Norto e na Lagarde, com o almoço na Lagarde, e foi $155 por pessoa. O primeiro, Mundo Catena Zapata, foi um passeio em grupo que a gente fez com a van, e o outro foi um passeio privado, eu, meu marido e o Remy, que ficou $155 por pessoa. Não é barato, na época o dólar estava em torno de R$4, R$4,05, então tudo isso aqui deu uns $2.000, desculpa, deu R$2.000 que eu paguei em novembro, né? Como eu falei, eu aproveitei o 13º salário, comprei meus passeios e eu achei que foi muito válido, valeu muito a pena. Então, aí a reserva dos restaurantes que eu vou mencionar aqui para você, não. Aí essa eu fiz por conta, mandei e-mail, muito simples também, mandei e-mail para o restaurante. Nos sites lá você já escolhe a data, o horário, quantas pessoas. Então mandei e-mail direto no site deles, também vou botar aqui na descrição. Foi muito legal, os restaurantes assim, deliciosos, muito bons mesmo. E então foi isso. Então na primeira noite a gente foi no Francis Malma, que eu havia feito a reserva. As reservas, gente, de restaurante eu fiz com bastante tempo de antecedência, uns 2 meses, 3 meses, com muito tempo de antecedência. Assim, eu lembrei, fui lá e fiz rapidinho. Então, deixa eu fechar aqui agora. Peraí. Então, o primeiro dia foi isso. A gente fez, ficamos naquela troca de hotel, né? De hospedagem e fomos então jantar no Francis Malma, maravilhoso, perfeito. E aí o que acontece? Na Argentina, os pratos são muito bem servidos, né? Eu não, meu marido come muito bem, mas eu não sou muito gulosa não. Gosto de comer, mas eu como pouco. Então o que acontecia? A gente pedia, normalmente assim, por exemplo, no Francis Malma, a gente pediu 2 entradas. Na verdade, no Francis Malma foi 2 menus completos, né? Então a gente não divide, não. Então o que acontece? No Francis Malma a gente pediu 2 entradas e aí cada um comeu a sua entrada. Eu pedi um prato, meu marido pediu outro prato principal e depois a gente dividiu a sobremesa. Então assim, a entrada foi um para cada um e os pratos principais e sobremesa cada um pediu um. A gente dividiu as sobremesas, né? Então foi assim. A entrada, cada um pediu um, o prato principal e a sobremesa a gente dividiu, até porque eu também não sou muito fã de doce, então normalmente sobremesa a gente, ou eu não peço, ou então a gente divide. E todo lugar mais ou menos foi assim, porque né, os pratos argentinos são muito bem servidos. Se você não come muito, não tem muita fome, é interessante você dividir os pratos na Argentina, de modo geral, né? Na Argentina como um todo. Aí no segundo dia eu já tinha agendado esse passeio do Mundo Catena Zapata. Eles pegaram a gente de manhã cedo, por volta de 9 horas, assim. E aí a gente foi então conhecer, fizemos a degustação lá na pirâmide, né, de Catena. E aí, gente, essa questão assim de visita vinícola, elas são mais ou menos parecidas, né? Tem sempre alguém que vai te falar sobre o terroir. Terroir é as condições de clima e de solo, né, de ambiente, assim, o clima e o solo, para produzir as uvas. Todos eles falam qual uva eles mais trabalham. Nem todos, aliás, eu acho que todos trabalham com Malbec, mas eles sempre têm uma ou outra uva que são, assim, o seu carro-chefe, né? O Catena Zapata é a Malbec, apesar dela ter Cabernet Sauvignon, apesar de ter Pinot Noir, apesar de ter outras uvas, a Sauvignon Blanc também, mas o carro-chefe deles é o Malbec. Então, todos eles começam com aquela explicação lá nas videiras, né, ainda na plantação, falando sobre o terroir, sobre o tipo de uva que eles trabalham, qual é a sua uva, seu carro-chefe. Depois eles vão para dentro da vinícola mesmo, onde é produzida, explica sobre os tonéis, sobre os barris. Alguns são tonéis de inox, alguns ainda são mais artesanais.
E, por fim, tem a degustação, onde você degusta pelo menos 4 vinhos. Todas as degustações que eu fiz foram pelo menos 4 vinhos. Na Norton, a gente degustou, inclusive, espumante. Então, assim, é algo bem interessante, mas eu confesso, por exemplo, a gente ficou 5 dias em Mendonça. E eu fiz 2 dias de passeio visitando 6 vinícolas. Eu confesso que, assim, para mim foi, né, tá bom de vinícola, né, tá suficiente. No entanto, uma experiência que vale muito a pena, muito a pena. E aí eu acho que eu dedicaria mais tempo a isso, são os almoços harmonizados ou jantares harmonizados dentro das vinícolas. Aí, gente, é porque é outra coisa, é outro nível, é outro mundo, é outro tipo de experiência do que só visitar a vinícola. Os almoços, as refeições harmonizadas, né, digamos assim, de uma maneira ampla, valem muito a pena, são experiências muito gostosas, muito agradáveis. Você come sem pressa, né? Porque a visita ela tem uma cadência, né? E tem um tempo para acontecer. O almoço, por mais que tenha um tempo também, ele vai no seu ritmo. Então, se você comer mais, você pode comer mais devagar, você pode apreciar a comida mais devagar, você pode beber mais devagar ali, né? Contemplando todo aquele espaço da vinícola. Realmente, assim, os, as refeições harmonizadas foi o grande barato. Eu achei muito bacana, muito válido, muito mais válido do que ficar fazendo visitas a vinícolas, por exemplo. O que vale muito a pena nessas vinícolas, nessas visitas, é que você compra alguns rótulos que só estão disponíveis na vinícola. Por exemplo, lá no Catena Zapata mesmo, eu trouxe um vinho que só vende na vinícola, não vem exportação para o Brasil. Não vem, não tem nas lojas, não tem em supermercados lá, né, nas adegas, nos supermercados, só vendia na Catena Zapata. Então eu fui lá e comprei. Mesma coisa quando a gente visitou o El Inimigo, a gente comprou vinho que só tinha lá, né? Quando o caro a gente não comprou vinho não. E aí também tem isso, né? Como eu fiz 3 vinícolas por dia, cara, eu cheguei na última vinícola já não queria provar vinho, já tava, né? Saturada de vinho. Ainda mais que eu fui na Caro depois do almoço, então eu já estava saturada de vinho. Então, talvez isso seja interessante você, se você quiser visitar 3 vinícolas, por exemplo, você visita 2 e deixa para almoçar na terceira. Porque você acaba de almoçar e aí vai para o hotel, vai descansar, ou vai passear pela cidade, enfim. Você ainda não tem que ter uma outra etapa de provar vinho, né? Então, aí a gente foi nesse passeio em grupo, isso na terça-feira, no dia 3 a gente foi nesse passeio em grupo e um grupo bastante. Só tinha gente de brasileiro, tinha uma turma do Peru e tinha uma turma dos Estados Unidos e Canadá, né? 2 casais, um dos Estados Unidos e outro do Canadá, uma turma peruana e só tinha gente de brasileiro. Então ele falava muito em espanhol, que deu tranquilamente para a gente entender, mas curiosamente, né, ou infelizmente, melhor dizendo, a gente entendia melhores explicações em inglês, né? Porque o inglês soa para a gente muito mais familiar do que o espanhol, e eu já disse para vocês que eu acho isso um tremendo absurdo. A gente está na América Latina, a gente tinha a obrigação de falar espanhol como segunda língua, porque todos os nossos vizinhos falam espanhol. Mas enfim, o inglês, né, nos soava mais familiar, então a gente muitas vezes entendia melhor a explicação em inglês do que em espanhol. Então, foi isso. Aí, então assim, aí a gente foi logo na pirâmide, né, no início do dia, fizemos a degustação, depois a gente foi pro El Inimigo, onde ia ter o almoço harmonizado em 4 passos, né? E aí antes e assim, o Inimigo é linda, né? Ela é baseada toda na obra de Dante, né? E então você tem o céu, o inferno, o purgatório, muito interessante. A vinícola é muito bonita, tudo é produzido lá, né? Tudo que você come de vegetais é plantado ali dentro, né, da vinícola. Então você está comendo produtos super frescos, super bem cuidados, né, no seu almoço ali, muito gostoso. E a gente ficou ali bem umas 2 horas, eu acho, né, fazendo almoço. Depois, no final, a gente ainda comprou alguns vinhos e tal. E
E aí a gente, quando chegou, a gente fez primeiro um passeio rapidinho ali pelo ambiente do restaurante, que a É o Inimigo, ela é a casa do proprietário. Depois eu vou ver o nome do proprietário aqui certinho, que eu esqueci o nome dele. Fica no quintal da casa dele. Então, assim, ele pegou uma área ali super grande do quintal do quintal da casa dele, fez o restaurante, do lado tem as plantações, você vê lá pé de tomate, pé de marmelo, azeitona, né? Eu até botei a foto aqui, vou botar depois para vocês verem. A azeitona, tudo é feito ali para ele, né, para o consumo do restaurante. Achei isso bárbaro. E aí realmente a comida tem outro nível, outro sabor. E aí a gente estava em grupo, né? Então a gente comeu ali uma mesa linda, muito grande, muito bonita, e a gente comeu muito bem. E aí esse almoço, como já estava incluído, então cada um comeu os 3 pratos, né? A entrada, o prato principal, sobremesa e depois o cafezinho com o vinho de aperitivo, todos eles harmonizados, e aí vem alguém da própria vinícola, próprio restaurante, te explica que vinho que está sendo servido, por que ele harmoniza com o seu prato. Já tem um cardápio pronto, eu tenho ele aqui, eu vou mostrar depois para vocês. Já tem um cardápio dos passos, e aí você tem lá as opções de entrada, umas 4 ou 5 opções de entrada, 4 ou 5 opções de prato principal e umas 3 opções de sobremesa, porque e tudo isso porque já tem essas opções para que os vinhos que eles vão servir harmonizem perfeitamente com qualquer uma dessas opções que você escolher. Então é oferecido um vinho para acompanhar o prato de entrada, depois outro vinho para acompanhar o prato principal, um terceiro vinho para acompanhar a sobremesa e por último um vinho de aperitivo para o seu cafezinho, né? E quando eu comprei o pacote, esses US$ 200, esse almoço já está incluído. A única coisa que não está incluída é a taxa de serviço, né, os 10%. E aí a gente, cada um, acho que eu deixei lá 200 pesos, mais ou menos, 100 meu e 100 do meu marido, mais ou menos. Porque eu vi que era a média ali de, né, todo mundo do grupo estava colocando 100 pesos, então a gente colocou 100 pesos também. Que não está servido e o serviço, assim, os atendentes, gente, super simpáticos, super agradáveis, sabe? Chega, conversa, explica com você, para você, explica o prato, explica melhor, explica os vinhos que estão sendo servidos, as melhores combinações. Muito interessante. Eu gostei muito. E na próxima vez que eu voltar em Mendoza, certamente vou fazer um almoço na É o Inimigo, porque eu não sei quanto é o valor, vou procurar e colocar aqui para vocês também. Se você for fazer sozinho, né? Se você for, eu não sei quanto é o valor do almoço, mas eu vou colocar aqui. Eu procuro na internet e coloco aqui para vocês, mas eu gostei muito, achei delicioso o almoço da É o Inimigo. Isso foi na terça-feira. Então a gente passou o dia todo ali. À noite a gente saiu. Eu não me lembro o que a gente comeu à noite. Eu acho que a gente desceu ali embaixo, comeu qualquer coisa. Nem sei se a gente comeu, para falar a verdade, porque depois do almoço desse a gente fica tão satisfeito. Mas eu acho que a gente comeu por ali mesmo, em algum restaurante, alguma lanchonete ali por baixo. No outro dia, na quarta-feira, a gente acordou. O hotel tinha café da manhã, um café da manhã muito bom, muito bem servido também, uma variedade enorme de pães, medialunas doces e salgadas, geleias. Eles não têm bolo, né? Não tem muito bolo, mas tem biscoitinhos, tem pães, tinha ovos, tinha salsicha, tinha uma infinidade de possibilidades ali. Né? Realmente um café da manhã muito farto. Não é muito. Tinha frutas, não todo dia era sempre a mesma coisa, né? Não tinha assim variedade do dia, mas dentro das mesmas coisas servidas tinha muitas variedades. Então assim, a cada dia você poderia variar bastante o seu café da manhã. Mas eu confesso que assim, o café da manhã para mim, gente, é café, pão e manteiga. Lá no caso era café média luna e manteiga, ou média luna e geleia, né? Às vezes pediam um ovinho mexido, né, para poder ficar
ainda mais o dia que eu ia andar muito, então eu pedi um ovinho mexido para poder ficar bem, né, mais tempo, sem precisar parar para comer. Mas assim, café da manhã de hotel, delicioso. Aí a gente pegou e foi passear por Mendonça na quarta-feira. Eu não tinha passeio agendado nesse dia, fui passear por Mendonça. Então a gente foi andando até o Parque São Martin, aliás, tá aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no Google, para vocês terem uma ideia, ó. Eu tava aqui é a Praça Independência, que fica no centro de Mendonça. Aqui, Plaza Espanha, Plaza Itália, que fica aqui. Aqui, a Plaza Espanha, Itália, Chile. E aqui é São Martin. Então eu estava aqui na Plaza Itália. E aí a gente foi andando até aqui, ó, que é o Parque São Martin. E esse parque, e eu fui andando até esse reservatório aqui de água. Então a gente subiu por aqui. Aqui tem um portão muito bonito. A gente entrou nesse portão, fomos andando até esse parque aqui de água. Tem um videozinho, depois eu coloco para você. E a gente passou isso tudo aqui depois. Aí a gente comeu algum sanduíche por aqui e tal. Depois a gente desceu por aqui, à tarde e aí a gente foi andando isso tudo aqui, andei a cidade toda, gente. A gente foi aqui até o Mercado Central. Mercado Central, eu gosto muito de ir em Mercado Central. Todo lugar que eu vou em Mercado Central. Mas o Mercado Central de lá de Mendonça é tão miudinho, gente, que assim, você entra, dá uma volta e sai. E não tinha, assim, as barracas muito bonitas, muito vistosas, com aquelas frutas, aquelas verduras do lado de fora, não. Eles eram mais, tudo mais fechado, assim. Mas é um bom passeio. A gente veio até aqui, até... e a gente ficou bastante tempo aqui. A gente parou, comeu aqui no Parque General San Martín, que foi, ele é um general responsável por dar a independência a diversos países da América do Sul, né? A Argentina entre eles, o Chile, se não me engano, Colômbia, Venezuela. Ele foi assim um grande general aqui da América do Sul mesmo. Então a gente passeou aqui o dia todo por essa cidade. À noite eu tinha uma reserva no, no meu Deus, no Ana Bistrô, né? É um bistrozinho muito bonitinho, um pouco mais barato, um pouco mais em conta. E aí nesse Ana Bistrô, a gente pediu também a entrar no Ana Bistrô, na verdade a gente compartilhou todo o menu. A entrada, o prato principal e a sobremesa a gente compartilhou tudo. E nesse dia, na quarta-feira, aqui na Praça Itália, começou uma comemoração lá da comunidade, né, italiana em Mendonça. E aí eles fizeram 3 dias de festa, foi quarta, quinta e sexta. 3 dias de festa e assim, nossa, muito animada. A festa ia até meia-noite e eu fiquei meio de cara, porque falei, gente, é quarta-feira, amanhã o pessoal trabalha. Mas nada, música tocando, dança, né? Música típica, dança típica da região, tudo tocando, muito animado, muito bacana. Também tinha assim várias barraquinhas em volta da praça toda, assim, ó. Tinha várias barracas com pratos típicos, né? Lasanha, pizza, calzone, macarrão, tudo, tudo bem italiano, assim, foi bem bacana. E a gente foi lá, acho que na quinta-feira ou na sexta-feira a gente foi lá, a gente passou, não, na quinta-feira. A gente foi lá, nesse dia a gente, como tinha jantar no Ana Bistrô, então a gente foi, chegou em casa, né, depois que a gente andou bastante pela cidade. A gente chegou em casa, no hotel, tomou banho, se arrumou e fomos jantar no Ana Bistrô. Um lugar assim muitíssimo agradável também. A gente sentou no jardim. Tinha um pouquinho de mosquito no jardim, mas eles ofereceram até repelente pra gente, nada que incomodasse muito. E aí a gente jantou ali e viemos embora pro hotel. Na quinta-feira, a gente tinha agendado o passeio da Norton, almoço no Lagarde e aí esse sim, eu botei o almoço para a última hora. Então a gente fez Reed Bosca logo no início, fizemos depois a Norton e almoçamos no Lagarde. Sobre a Luiz Bosca apesar de ser
vinícola muito grande, conhecida, ela ainda tem uma coisa meio artesanal, meio assim, bem familiar mesmo. Já a Norton, que é da família Swarovski agora, ela já é tipo assim, indústria, né? São aqueles tonéis, né, enormes, de inox, onde a fermentação é mais rápida. Os vinhos top deles, claro que ainda tem a fermentação artesanal, ainda vão para as barricas, mas a maioria dos vinhos dele vai para o tonel, porque a produção ali é gigantesca da Norton, então assim, ele é bem indústria mesmo, assim, quando você entra dentro da Norton, perde um pouco aquele glamourzinho, né, de vinícola, mas é algo assim, também muito interessante de se ver, porque é a tipo, super produção, produzindo não sei quantas mil garrafas por ano, e vendem muito, porque realmente a Norton é um negócio gigantesco. E aí a gente foi almoçar no Lagarde, tinha também uma degustação, mas a gente ficou tanto tempo conversando no Lagarde que eu até perdi a hora da degustação. Ficou sem degustação, sem visita à vinícola, porque o restaurante fica todo assim numa parte de jardim, bem próximo às videiras, né? E é muitíssimo agradável, umas árvores grandes de copa larga, tava um calor, tava um dia quente, mas não tá, como a gente tava debaixo da copa das árvores, tava muito agradável ali naquela região. E aí foi um almoço também que, como o almoço estava incluído, a gente comeu cada um, né, os 3 pratos harmonizados e tal. Deliciosa comida. E aí a gente teve a visita à moto. O ruim de gravar na varanda é isso, gente, essa moto aí. A gente teve a visita do dono da Lagarde, que é o Henrique. Ele ele saiu visitando de mesa a mesa, se demorou algum tempo ali na nossa mesa, a gente ficou conversando e até tiramos uma foto com ele. Um senhor super simpático, e assim, a Lagarde é linda. O almoço ali naquele jardim, né, com as videiras ali do lado, aquelas árvores, realmente é algo assim fantástico. A gente ficou, sei lá, umas 2 horas ou até mais ali. Não, acho que umas 2 horas mesmo, porque a gente chegou 1h30 e saiu de lá por volta de 3h30, quase 4 horas da tarde. Uma delícia. E aí, a gente fez a gente deixou ele por último, então a gente pôde aproveitar muito bem, degustar bastante o vinho, comer sem pressa, né? Porque eu não tinha nenhum outro lugar para ir. E nessa Lagarde tinha uma senhora assim sozinha do nosso lado. E aí vocês são falando em inglês, né? Vocês são do Brasil? Sim. Ela é uma filipina que mora há 30 anos em Seattle e, gente, viaja esse mundo inteiro sozinha. Ela conhece o Brasil, foi na Amazônia, foi no Pantanal, foi em Foz do Iguaçu. Ela conhece o Brasil muito melhor que muitos brasileiros. Uma simpatia, o nome dela chama Nimpa. Uma simpatia, a gente até ficou ali horas conversando com ela, até por isso o almoço demorou bastante. E o bacana de viajar é isso, né? Essa troca, essa experiência, se permitir conhecer pessoas, conhecer lugar diferente, pessoas diferentes. Ela tem uma visão do mundo muito interessante. E aí, logo depois, ela visitou ainda outros lugares da Argentina, a gente ficou acompanhando ela pelo Instagram. E aí, quando ela voltou para os Estados Unidos, ela já voltou em quarentena, já, né? Porque a gente veio e ainda ficou uns 10 dias, né? Tendo vida normal até começar a quarentena aqui no Brasil. E ela não, ela como viajou ainda pela Argentina, acho que ela foi ainda ali naquela região de Ushuaia e tal. Quando ela voltou, ela já chegou nos Estados Unidos já em quarentena e ela tá em quarentena na casa dela e a gente tá em quarentena aqui em casa. Mas assim, foi bem bacana trocar essas experiências com ela, assim, né? Alguém que conhece o mundo, conhece o Brasil, tem uma outra visão do Brasil, né? Do que a gente, os brasileiros. E aí isso foi na quinta-feira, né? Aí à noite, na quinta-feira à noite, a gente foi para essa festa aqui na Plaza, né? Na Plaza Itália, a gente foi para essa festa. E aí eu comi uma lasanha maravilhosa lá e tinha apresentação também, músicas típicas, danças típicas, todo mundo sentadinho em volta das praças, que é aquilo que eu falei já no vídeo de Buenos Aires, que me encanta muito, é a ocupação das praças pelas pessoas, né?
o ser, assim, a comunidade realmente utiliza a praça, ocupa aquela praça, e eu fiquei realmente muito encantada com isso. Assim, como as pessoas usam a praça. Então, nessa Praça Itália, por exemplo, tinha um monte de gente levando as suas cadeirinhas de praia, cadeirinha de casa mesmo, sentava na praça e ficava vendo o espetáculo ali até meia-noite. E o povo tendo que trabalhar no dia seguinte, mas assim, realmente valorizando ali aquele momento, né? Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, a gente passeou mais um pouco também por Mendonça. A gente estava até em dúvida se faria ou não um passeio, mas aí acabou que a gente foi fazer compra, né? Comprar souvenirs, comprar as lembrancinhas. Fui até o shopping de Mendonça, que fica assim bem afastado. Em Mendonça a gente também andou de ônibus, assim, quando eu não andava a pé, andei de ônibus, né? Aquele cartão Sub que eu comprei lá em Buenos Aires também vale para Mendonça. E vale para outras cidades também, tá? O Sub tem eu vou fazer depois um post sobre essas coisas. O Sub tem uma abrangência muito grande ali pela Argentina. E aí a gente foi até o shopping, então a gente passeou no shopping, né? Fiz compras, né? Tomei sorvete e tal. Aquelas coisas todas. Porque tava muito calor, gente. A gente foi nessa época, assim, em março. Mendonça é mais seco, bem mais seco do que Buenos Aires. Então, assim, água o tempo todo, muito calor. Você anda, anda, anda e tinha que parar para descansar, porque realmente parece que o ar não vem, né? A gente está nos pés das cordilheiras, certamente uma altitude bem maior do que eu tô aqui, né, em Vitória, na beira do mar. E então, assim, você anda, 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 parece que o ar não vem, um calor muito grande, você transpira bastante. E é uma transpiração que você não sente suor escorrendo, mas você sente que você está transpirando, que você está suando, que você está gastando energia ali. Então, toda hora a gente parava para tomar uma água, tomar um suco, uma Coca-Cola, para poder ter energia e continuar andando. Aí, na sexta-feira, a gente almoçou num restaurante chamado El Brasito, muito bonitinho, muito, assim, sabe, super bem decorado, muito bonito, uma comida muito gostosa. Nossa, que comida gostosa, gente. Uma carne muito bem feita, muito gostosa. Eu acho que nesse dia eu nem pedi sobremesa, não, porque, enfim, nem é a minha. E aí fui comprar as lembrancinhas, os souvenirs, né? Como eu falei, a gente foi andando ali nas lojas populares mesmo. Comprei vinhos numa loja chamada Sol e Vinho, uma loja excelente. Assim, tem uma variedade incrível de rótulos, um preço muito bom. Pra você ter uma ideia, a gente comprou 7 garrafas de vinho por US$ 100, muito barato, eu achei. Né? Porque se pensar que o dólar tava valendo ali entre 4 e 10, eu gastei R$ 410 em 7 garrafas de vinho, e vinhos muito bons, né? Nunca era a linha, assim, nem a linha top, nem a linha mais básica, né? A gente comprou vinho aqui para consumo próprio aqui de casa, então a gente compra aquele vinho, assim, né, intermediário ali. Claro que eu trouxe alguns vinhos tops, mas basicamente os vinhos tops eu comprei nas vinícolas durante os passeios. E esses vinhos assim mais dia a dia assim para tomar no happy hour em casa, eu compro aquele vinho mais mediano assim. Aí comprei Malbec, comprei Bonarda, que é uma uva também muito conhecida lá na Argentina. Comprei Cabernet Sauvignon. E eu acho que só. Acho que eu comprei um vinho branco, um ou dois vinhos brancos ou rosé também. Não me lembro agora. E aí na sexta-feira, à tarde, assim, no final da tarde, ia ter ali no próprio hotel uma apresentação de uma vinícola assim pequenininha, super caseira, que eles convidaram lá para fazer uma degustação rapidinha pra gente. No saguão do meu hotel ficava a lojinha do Entre Doces, que tem tanto doce de leite como alfajores muito conhecidos. Desculpa, gente. Ali na região de Mendonça, né? E aí eles também fizeram uma degustação e fizeram ali um tonel, assim, uma barriga pra gente amassar a uva. Então os próprios hóspedes que se voluntariaram ali, tiraram o sapato e começaram aquele lance de amassar uva bem antigamente, assim, bem italiano mesmo. Achei muito legal essa experiência. E aí depois, por último, a gente foi jantar no Azafrão,
que é um restaurante bem pequenininho também, assim, uma comida deliciosa. E aí no Azafrã ele tem assim os menus, né, de 2 passos, onde você pode escolher sobremesa e prato principal ou entrada e prato principal. Tem os 3 passos, né, entrada, sobremesa e o entrada, prato principal e sobremesa. A gente escolheu, assim, a gente fez uma dobradinha, a gente fez assim, 2 menus de 2 passos. Então eu peguei a entrada e o prato principal e o meu marido pegou o prato principal e a sobremesa. Então com isso a gente teve os 3 passos, né, mas dividido em 2 passos cada um. Então assim, a entrada a gente compartilhou, o prato principal cada um comeu o seu e a sobremesa a gente compartilhou também. E foi muito bacana. O Azafrão é um restaurante assim, muito gostoso também, uma comida excelente. E aí, quando você chega assim, antes de pedir o prato principal, eles oferecem um aperitivo. Que delícia aquele aperitivo, gente. Eu nem sei o que, que tem ali, depois eu vou procurar até na internet. A moça até falou pra mim, acho que tem vermute, né? Vermute, acho que é o nome da bebida, assim. Um aperitivo delicioso com laranja, canela, muito bom. Um aperitivo muito gostoso. E a cesta de pães também, que eles fazem, todo restaurante tem isso, eles fazem muito pão. E aí eles oferecem, né, a cesta de pães assim, um couvert. A maioria nem cobra o couvert, oferece ali para você. Cada pão delicioso. E eu tenho uma queda por pão, eu adoro pão. Então, assim, eu comia bastante esse pão, tinha até que me segurar, senão não ia conseguir almoçar e jantar depois. E aí a gente comeu no açafrão para terminar a nossa noite. Quando a gente saiu, tava tendo o desfile ali das Rosas Blancas, que são eleitas misses, assim, mulheres, né, meninas muito bonitas, que representam cada uma das regiões ali de Mendonça, da cidade ali ao entorno, né? E aí elas fazem esse desfile, então, no carro ali, um negócio muito interessante, né? Que é assim, as comunidades elegem ali uma representante, né? Daquela comunidade, elas desfilam e aí agradecem ao povo mendocino e tal. E eu achei assim muito bonito os carros alegóricos, assim, super enfeitados, né? Com as coisas típicas ali de cada região daquela que elas representam. E aquilo ali dura horas e a população fica, sabe, tipo, enlouquecida com aquilo e todos eles realmente se sentem muito representados com aquele desfile. Eu achei muito bonito. No sábado seria a festa da Vindima, que é feita num parque de exposições, e aí tem música e dança típica, e essas regiões todas representadas ali, mas ela acontece à noite. E a gente veio embora de manhã. E como eu comprei meu pacote assim, com muita antecedência, eu comprei em junho de 2019, eu não tinha a menor ideia que tinha essa festa chamada Vindima em Mendonça, eu nem sabia disso. Então, assim, a gente infelizmente não pôde participar, mas assim, eu vi fotos, é uma festa lindíssima, belíssima. Aliás, durante toda a semana da Vindima em Mendonça tinha acontecimentos, porque assim, como eu tinha feito reservas em restaurantes, eu não podia estar, né, participando desses acontecimentos. Mas tinha muitas festas, muito acontecimento, muitas celebrações em vários pontos da cidade. Cada pracinha dessa ali que eu mostrei para vocês tinha várias celebrações, muito bacana, assim, vivenciar essa semana da Vindima em Mendonça. Então, assim, eu acho que numa próxima vez que eu for nessa época, eu vou tentar fazer menos visitas à vinícola para poder aproveitar e vivenciar mais o que é a Vindima para Mendonça. Realmente é uma coisa assim muito, é um grande momento da cidade é esse. É o da colheita, o da vindima, apesar de que a colheita, na verdade, vem sendo feita desde janeiro por conta da maturação das uvas. Mas quando chega nessa época do ano, em março, é quando você colhe todo o resto, né, todo que sobra, e aí você tem toda a poda depois das videiras, para que elas possam, né, criar mais frutos, né, continuar ali seu processo de produção de frutos. Realmente é algo muito bonito, assim, de se ver. É agricultura, mas na verdade é um lifestyle, é um jeito de viver muito diferente. Quem vive ali da plantação
e cultivo daquelas uvas, daquelas videiras. Realmente é algo muito fabuloso, vale muito a pena. Eu gostei muito de Mendonça. Eu quero voltar lá, mas eu quero voltar lá numa época um pouco mais fria, né? Que na verdade é a alta temporada deles, porque o calor, pessoal, é assustador o calor lá. Mas é uma cidade linda. Eu vou colocar as fotos aqui no final, vou deixar as referências na descrição, tá bom, gente? Tchauzinho. A gente tá na vinícola da Catena Zapata. Só lembro da mamãe carregando as caixinhas de vinho pro Célio. Mas olha que lindo. Aqui no fundo, ali ó, Cordilheira dos Andes. Olha lá a pontinha cheia de neve. Aqui é muito bonito, é muito lindo. E tá tudo carregadinho porque as colheitas começam agora, no mês de março. É muito lindo aqui. Hoje a gente tá no Lago General San Martín, aqui em Mendonça. Lago não, é o Parque General San Martín. Esse aqui é o lago que fica no meio do parque. É muito bonito aqui, a cidade é muito arborizada e tem que ser mesmo porque, nossa senhora, aqui é muito quente. A gente tá numa altitude muito alta também, então a gente fica até meio ofegante aqui nessa cidade. Mas é uma graça isso aqui. Vou ver o que diabo é aquilo lá. Não sei se é hotel, se é restaurante. Vou lá ver.